Oi, gente, voltei, tá? Me desculpem a ausência, minha vida estava muito corrida, primeiro o AB, depois adoeci, depois tirei o siso, depois reforma aqui em casa. Ainda não acabou a reforma, mas eu me esforcei pra gravar esse vídeo hoje. Meu quarto tá aqui sem cortina, sem nada, mas eu vou gravar mesmo assim. E eu quis voltar pra gravar um vídeo que algumas pessoas me pediram. Pra quem não sabe, eu passei no AB. Passei no AB. Eu fiz a prova em setembro, a repescagem, né? Quem me acompanha aqui e viu o vlog do meu aniversário desse ano deve ter visto que eu fiz a prova no dia do meu aniversário, a segunda fase, e não deu certo, né? Eu zerei a peça e agora eu vou contar toda a história pra vocês, vou falar como que eu estudei, desde quando eu estudei, quantas horas eu estudava por dia, por onde eu estudei, essas coisas, né, gente? A prova não é um bicho de sete cabeças, mas eu sei que tem muita gente que tem medo dela, porque eu também tinha muito medo dela. Enfim, é uma prova chata, que você meio que se sente na obrigação de passar, eu acho, pelo menos eu me senti assim. Mas não é um bicho de sete cabeças, tá? Então eu vou dar aqui várias dicas, então continue assistindo o vídeo. Bom, eu tô no 10º semestre de Direito agora. Pra quem não sabe, você pode começar a fazer a prova do AB, começar a tentar fazer a partir do último ano de faculdade. São 5 anos, então a partir do 5º ano, quando você entra no 9º semestre, que você tá matriculado no 9º semestre, nos 2 últimos períodos da faculdade, você já pode começar a tentar fazer o AB. Não é uma prova barata, custa R$240 a inscrição dela, mas eu sempre quis, assim, sempre foi a minha meta passar no AB antes de me formar, sempre. Sempre, sempre, sempre. Quando eu vi, tipo assim, meu namorado tentou algumas vezes e antes de conseguir passar de fato, porque ele começou a tentar depois que ele saiu da faculdade. Tem vários casos, assim, de pessoas próximas que eu conheço que tentaram passar várias vezes, sabe? E eu ficava, meu Deus, com medo. Que prova é essa, sabe? Sei lá, tem casos de várias pessoas. Teve até um caso em Salvador que o cara tinha feito 14 vezes, sei lá, a prova e, sei lá, ameaçou explodir o lugar, enfim. Essa prova é uma prova que mexe com o psicológico de muita gente. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu quero passar na OAB antes de me formar. Quando eu entrei, no 7º semestre, falei, vou começar a estudar. Fica aquele negócio, mas nunca comecei a estudar de fato. Eu só fui começar a estudar de fato quando eu entrei no 9º semestre. As aulas começaram, final de janeiro, eu comecei a estudar em janeiro, assim que começaram as aulas. Aí, estudei umas 2 semanas, assim, com material antigo que eu tinha, com livro. Esse aqui, ó. Esse livro aqui que eu estudava, tá? Só que eu não gosto muito de estudar só por livro, só lendo. Eu não fixo muito. Eu preciso assistir vídeo aula e anotar com as minhas próprias palavras, entendeu? Cada um tem um método de estudo. Quem consegue estudar só lendo, ótimo, você já ganha muito tempo. Eu não. Eu tenho que assistir a aula, depois eu leio o que eu escrevo e vou anotando tudo. E aí, eu viajei no carnaval pra Caldas Novas, também postei vários vlogs aqui, fiquei uma semana. Lá eu comprei um outro curso do Renato Saraiva, assim, que era da prova anterior à que eu tava fazendo. Eu fiz o exame 19, eu comprei pro exame 18, que não tinha mudado nada, né? Porque no meu não ia cair o novo CPC. E quando eu voltei foi que eu comecei a estudar. Então eu comecei a estudar, de fato, depois do carnaval, se eu não me engano, foi 14 de fevereiro, alguma coisa assim. Quando eu comecei a estudar, eu comecei de verdade. Eu estudava de segunda a sábado, domingo eu não estudava. Eu nunca estudava domingo, eu sempre descansava, abstraía, relaxava, não estudava dia de domingo. E a prova era dia 3 de abril. Então eu estudei de 14 de fevereiro, de verdade, até um dia antes da prova, 2 dias antes da prova. 1 mês e meio isso deu. Pouco tempo. Lógico, são muitas matérias, não dá pra você estudar tudo. Sei lá quantas matérias caem na primeira fase, 16, sei lá. Muita matéria. A prova da primeira fase, eu acho que ela é muito estratégica, porque você não tem como estudar tudo, nunca. Ninguém nunca vai conseguir estudar todo o assunto. São 80 questões, você tem que acertar 40. O que você faz? Eu li muito sobre isso e tal, conversei com muita gente, e eu escolhi as matérias que eu iria estudar. Falei, não, eu vou estudar. No meu caso, eu estudei ética, que são 10 questões. Estudei constitucional, que são 7, se eu não me engano. Estudei administrativo, que são mais 6. Estudei trabalho e processo do trabalho, que juntando dá 11 questões. Foram essas as matérias que eu estudei. E eu estudei só elas e, engoli só elas.
entendeu? Eu, tipo, assistia todas as aulas de todas as matérias, li, reli, resolvi prova antiga, fiz simulado, assim, comecei a fazer simulado e não tirava 40 nos simulados, eu fui tirar 40, tipo, só umas 2 semanas antes da prova, uma semana antes da prova. Aí comecei a fazer muita prova antiga, eu fiz umas 10 provas antigas. Uma dica, eu assinei aquele qconcursos.com e eu respondia todas as provas lá, online, e no final ele te dava pontuação. Todas as provas que eu respondia antes eu, tipo, ia super bem. Tinha umas que eu tirava, tipo, 50, todas eu tirava mais de 40. E isso foi me dando uma segurança, entendeu? Mas é prática, muita prática. Você vê que as questões, elas mesmo que se repetem, o conteúdo que eles gostam de cobrar são muito parecidos. Então, eu estudava de segunda a sábado, basicamente, no mínimo umas 3 horas por dia. 3 horas por dia. Sábado eu também estudava, de manhã e de tarde. Eu respondia prova, fazia simulado, alguma coisa assim. E estudei sem cursinho para a primeira fase. As aulas do Renato Saraiva são perfeitas. Eu não gostava de processo do trabalho, me apaixonei. E na última semana, assim, que eles dão os bizus, eu ainda comprei um curso lá, que era os 10 temas mais cobrados, e assisti de algumas matérias de tributário, não lembro mais, de penal eu assisti, porque eu tinha escolhido penal para fazer a segunda fase. Então foi isso, assim, eu respondi muita questão, estudava umas 3 horas por dia. O livro, depois que eu comecei a estudar pelas aulas online que eu tinha comprado, eu quase não usei o livro, nem usei mais o livro, eu só estudava pelo que os professores falavam, pelas minhas anotações e por prova antiga, só. E simulado, apenas isso. E aí eu fui fazer a prova, né, dia 3 de abril. Eu saí da prova, juro por Deus, que eu achava que eu não ia passar. Por um simples motivo. Ética, que era uma das matérias mais fáceis, no meu ver, eu tinha achado super difícil. Todas as provas que eu resolvia, eu era super bem em ética, tipo, acertava no mínimo 8 de 10. E no dia da minha prova, quando eu saí, eu encontrei um amigo meu, ele falou, e aí, como é que tu foi? Eu falei, bicho, acho que não vai dar não, eu achei ética difícil. E aí, meio que tirei aquilo da minha cabeça, não é a primeira vez que eu tô fazendo e tal. Apesar de ter uma pressão, não de ninguém da minha família, mas minha, sobre mim mesmo. E aí, sei que quando saiu o resultado deu certo. Fiz 44 pontos na primeira fase. Enfim, comecei a estudar para a segunda fase. Eu dei uma semana de descanso, porque as aulas do cursinho iam começar, tipo, a prova foi domingo, começava na quarta ou quinta, sei lá, para quem fazia as aulas ao vivo. Sendo que como minha era reprise, era só de manhã a aula e eu comecei a estudar na outra segunda-feira. Fiz Damásio, porque todo mundo me falava que Damásio era o melhor de penal. Todo mundo. Então, eu fiz Damásio. Ia pro cursinho todos os dias. O cursinho são quase 3 horas de aula e eu estudava mais umas 3 horas em casa. Eu estudei muito mais pra minha segunda fase. Porque penal, gente, é muito assunto. Só escolha penal se você amar essa matéria, se você gostar muito, se você se identificar muito, se você tiver muita, assim, facilidade em aprender penal, porque é um conteúdo muito extenso. Pra vocês terem noção, tipo, quem faz constitucional no Damásio, a aula é 1 ou 2 vezes por semana, penal são todos os dias, ainda tem aulas de legislação específica em casa, várias coisas extras, então é muito assunto. E aí, mas como era uma matéria que eu sempre gostei, sempre me identifiquei, eu nunca tive dúvida que eu ia fazer penal. Todo mundo falava, tu é louca, é difícil. Não interessa, você tem que escolher, não existe matéria difícil, não existe matéria fácil. Você escolhe a que você mais se identifica. Não adianta tu escutar fulano dizendo, escolhe constitucional porque é fácil. Meu namorado queria que eu fizesse constitucional. Eu falei, eu não vou fazer constitucional, eu detesto constitucional. Eu não vou ficar 1 mês e meio estudando uma matéria que eu não gosto nem um pouco. E fui e meti a cara no penal. Estudei muito, gente, eu estudei muito, vocês não têm noção. A prova era no dia do meu aniversário, né? E eu sempre falava que o meu presente seja estar fazendo prova no dia do meu aniversário. E estava fazendo. Eu fui super preparada, não tava nada, zero nervosismo. E aí, quando eu cheguei lá, simplesmente, quando eu li o enunciado, eu falei, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Eu comecei a me desesperar. Eu fiquei, meu Deus, que é isso? Comecei a fazer o mapa de todas as peças que eu tinha aprendido, tudo. E não era nada daquilo que eu tinha estudado. Eu falei, socorro, que é isso? Isso aqui, o que mais me parece é uma apelação. Fiz apelação para não deixar em branco. E foi um auê, depois quem quiser dar um Google aí, mas resumindo, a peça que caiu, contra razões de apelação, o cursinho simplesmente não citou
Não citou, não ensinou até hoje, ninguém entendeu por quê. Damásio, LFG, vários outros cursinhos simplesmente não ensinaram a peça que caiu. Não falaram nem assim, dê uma olhada em casa nessa peça, não sei o quê. Nada, não falaram nada. E simplesmente é uma peça super comum, super fácil. Eu, na verdade, fiz uma contrarrazão de apelação, fiz todo o teor dela, o meu espelho tava igual ao do gabarito, mas eu botei apelação. Enfim, zerei, né? Não corrigiram a minha peça, entrei com recurso. Eu tirei quase 4 nas questões, 3,6, e não passei. Assim, fiquei muito mal, sabe? Nossa, eu fiquei muito chateada. No dia do meu aniversário mesmo, porque eu já sabia que não ia dar certo. Tipo assim, depois eu fiquei até com um pingo de esperança, que os professores falaram, não, eles vão corrigir, vão corrigir, vão corrigir. Mas no fundo, eu acho que eu sabia que eles não iam corrigir. E eu fiquei muito chateada porque, tipo, eu tava muito preparada. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, mais aliviada porque eu sabia que não tinha sido falta de conhecimento. Eu tinha muito conhecimento, eu sabia todo o assunto da prova, foi só o nome. Porque todo o meu conteúdo estava igual. Enfim, a prova foi dia 29 de maio e eu tinha direito a uma repescagem. Mas a repescagem não é de graça, né? R$ 120 tu paga de novo pra tu fazer a repescagem. E aí a prova era só dia 18 de setembro, porque final de julho teve a primeira fase, dia 18 de setembro a segunda fase. Aí eu falei, não, eu vou começar a estudar só junto com o pessoal da primeira, porque eu já tenho uma bagagem muito grande. Então, eu esperei a primeira fase e comecei a estudar de novo junto com o pessoal da segunda. Vou contar pra vocês uma coisa. Antes da prova da primeira fase, que foi dia 24 de julho, eu acho, eu tive um sonho. Eu nunca sonho com nada, assim, que acontece, mas esse foi muito louco. Eu contei pra um monte de gente, ainda bem que eu contei, senão ninguém ia acreditar em mim. Eu sonhei com meu irmão, filho do meu padrasto, passava na primeira fase, né? E sonhei que a gente passava na segunda. E sonhei comigo escrevendo o nome da peça. Alegações finais sob formas de memoriais. E sonhei eu falando assim pra uma amiga minha, avisa pra minha mãe que eu vou passar. Beleza, eu falei pra várias pessoas e tal. Enfim, o meu irmão passou na primeira fase. E aí na segunda fase eu estudei bem menos, gente, sério, às vezes me dava até um peso na consciência, porque, tipo, eu ficava lendo, eu fiz cursinho de novo, eu acabei fazendo o Damásio de novo, e aí eu ficava lendo, eu falei, bicho, eu já sei tudo isso. Mas eu acabei que eu fiz todos os exercícios que o cursinho passava, é muito importante você fazer, eles passam, tipo, simulados, passam peças, passam blocos de questões e corrigem individualmente. Eu sempre fiz todos. E aí, a prova foi dia 18 de setembro. Assim, eu não tava nervosa, mas eu tava, sabe? Só de pensar que se eu não passasse naquela prova, eu ia ter que fazer a primeira fase de novo, já começava a enlouquecer. Nossa, eu acabei ficando muito, muito nervosa. E aí, no dia da prova, tipo assim, apesar de eu falei, não, agora eu vou sabendo tudo que é peça. Lógico que o cursinho mudou completamente a metodologia, deu todas as peças possíveis e imagináveis do planeta, porque eles sabiam que eles não podiam passar pelo que eles tinham passado da outra vez, porque todo mundo caiu em cima deles. E aí, eu fui pra prova muito nervosa. Eu saí de casa, eu falei com a minha mãe, fingi que tava tudo bem. E quando eu cheguei, eu já fui chorando pra prova. Quando eu cheguei, eu parei, fiquei lá chorando dentro do carro, muito nervosa. Eu desci, encontrei uma menina lá do cursinho, chorei de novo, entrei na sala, chorei. Eu tava muito nervosa. Quando eu peguei minha prova, eu rezei assim em cima da minha prova antes de virar. Quando eu virei, a primeira coisa que eu fiz foi ler a peça. Quando eu li a peça, que eu cheguei assim bem no final, que é quando você identifica, né? Eu falei, não acredito. Era memoriais, sério, era o meu sonho. Eu sonhei que ia cair memoriais e cair memoriais. Tô aqui com a minha prova, vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha só, minha prova. Eu escrevi memoriais, porra. De tanto que eu não tava crendo que tinha caído isso. Sério. Eu fiquei... Deu vontade de eu sair pulando nessa sala quando eu vi que era memoriais. Eu falei, não acredito. Essa é a minha prova. Fui com calma, fiz a peça, sabia tudo da peça, esqueci besteira, fui pras questões. Sabia a primeira, sabia a segunda, sabia a terceira. Eu só não sabia o item da questão 1. Quando eu cheguei na última questão, adivinha o assunto? O assunto da minha monografia. Eu falei, gente, não, essa prova é minha.
E aí eu fiz a prova. Aí quando eu li tudo, né, passou meu nervosismo. E eu fiz a prova com calma. Terminei, você tem 5 horas pra fazer a prova, né? Começou meio-dia, você tinha até as 5 aqui na minha cidade. Eu terminei antes das 4. Tipo, 4 horas que você pode sair com a sua prova. Eu terminei 15 pras 4. Tudo, de passar limpo, tudo. E fiquei lá esperando, tipo, vendo se eu tinha esquecido alguma coisa, algum artigo. Beleza, eu saí da prova muito feliz, porque eu tinha certeza que eu ia passar. Tipo assim, só não dá pra tu ter certeza porque tu não tem como saber quem vai corrigir tua prova. Porque é uma prova dissertativa e assim, sei lá, vai que a pessoa é meio cega, meio doente, mental. Só uma pessoa muito assim pra eu não passar, entendeu? Mas tu não tem como afirmar, não, eu vou, tenho certeza que eu vou passar. E aí o resultado demora mais umas 3 semanas pra sair, mas graças a Deus deu tudo certo. Nossa, eu não acreditei. E tipo, eu passei com uma nota super boa. Eu tirei 8,15 e ainda corrigiram a minha nota errada, porque era pra eu tirar quase 9. Eles zeraram uma questão minha lá que eu tinha acertado um item. Mas assim, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre falava, eu falei, agora só porque eu vou vir pra repescagem eu vou passar com mais de 8. Falava pra mim mesma, né? Que não muda nada, porque com 6 você já passa. Mas era uma meta pessoal minha. E eu consegui. Então, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu usei. Eu usei esse aqui, que eles indicam no Damásio. Ele tem o modelo de todas as peças, tem as teses, tem... É muito bom. E esse aqui, Caderno de Revisão e Treino de Direito Penal. Eu fiz todas as peças e questões desse livro, todas. Todo o rascunho, tipo, todas eu li e fazia, assim, é isso, isso e isso, e depois ia conferir todos. Eu fiz todos desse livro. E foi isso. E vai de mé, com prática, questões, todos os exercícios que o Damásio passava, aula, assisti todas as aulas de resolução de exercícios, assisti todas as aulas de legislação específica, assisti todas as aulas de tudo que vocês imaginarem, de laboratório de peça, tudo eu assisti. Então, eu tava super preparada. Eu acho que não tem segredo nenhum. Não tem segredo. A verdade é que só passa quem estuda. Na primeira fase, você pode até ter um pouco de sorte porque é de marcar. Mas na segunda, você também pode ter sorte, mas você tem que estudar um pouco. Se você for muito sortudo e estudar bem pouquinho e cair só aquilo que você estudou, você é muito sortudo. Mas, em geral, você tem que estudar bastante. Eu estudei muito. Na repescagem que eu não estudei tanto, mas como eu tinha muita bagagem da primeira vez que eu tinha feito, então eu tinha muita facilidade. Então é isso, gente. Eu espero que minha experiência com a prova ajude vocês de alguma forma, tá? Quem tá aí tentando, quem já tentou, quem vai tentar ainda, não se descabelem, não adianta. É ter paciência, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem segredo. Tá? Escolham um cursinho bom que vocês confiem, utilizem material de tudo. Na segunda fase também eu peguei simulados e questões de vários outros cursinhos, né? Tipo, não só do Damásio, fiz questões de Renato Saraiva, fiz simulado de Renato Saraiva, de C&C, um outro cursinho, fiz de vários. Então, buscar o máximo de conhecimento possível, que não tem segredo não. Abdicar de várias coisas, mas no final dá certo. E agora eu já vou me formar dia 10 de dezembro, agora é minha festa, e eu já vou me formar advogada. Tudo que eu queria. Então, eu tô muito feliz e queria compartilhar essas dicas com vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele deve ter vai ficar, né, um pouco longo, mas quem tem interesse, assiste até o final. E queria saber se vocês gostaram aqui desse cenário que eu arrumei aqui no meu quarto. Quando tiver todo pronto, eu vou gravar um tour aqui por ele, prometo, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!